Trabalhadores do Brasil. Porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, uma pantomima, uma patuscada. E aí, galera, aqui quem fala é a Alice, é a primeira vez que eu tô aparecendo com uma imagem, né, assim, pra nossa voz. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Rafael e a gente veio para essa continuação, né, do episódio especial, do 100º episódio do PetCast, e a gente vai começar fazendo uma breve retrospectiva, né, sobre a criação do programa de educação tutorial e em especial também do nosso Pet História. Bom, falando um pouco sobre a história do PET, ele nasceu em 1979 no governo do General Figueiredo e foi criado com o nome de Programa Especial de Treinamento. Ele sempre, desde seu surgimento, ele foi voltado para a integração de ações de pesquisa, ensino e extensão. Ele passou por tentativas de cortes e desmontes no governo Fernando Henrique Cardoso, posteriormente na década de 90, mas ele sobreviveu graças à mobilização da comunidade acadêmica. Em 2004, ele passa a assumir o nome de Programa de Educação Tutorial e é institucionalizado pela Lei 11.180 de 2005, sendo regulamentado pela Portaria do MEC, número 3.385 de 2005. Bom, como já mencionado em outro bloco, né, desse mesmo episódio, os grupos PET são sempre acompanhados por um tutor. E nesse especial a gente não poderia deixar de trazer um pouco sobre a função, as responsabilidades e a atuação dos tutores, em especial do PET História UFO. O nosso PET já está na terceira geração de tutores. A primeira foi a professora aposentada Laura Maciel, que ficou à frente do programa de 2011 a 2017. Em seguida veio o professor Paulo Terra, ficando no cargo até 2019. E desde então, a tutora do programa é a professora Renata Vereza. Então, para esse bloco, a gente vai receber aqui os professores, Paulo e Renata, obrigado por terem aceitado. E vamos contar um pouco para os nossos ouvintes a história, a experiência do programa por trás dos microfones, né? Por quem organiza o programa. Os dois já estiveram no PetCast, em episódios como convidados, para falar sobre o sistema de pesquisa de trabalho. E, inclusive, o Paulo Terra está no nosso último PetCast sobre a história de Niterói. Isso aí. Então, Renata e Paulo, mais uma vez, obrigada por estarem presentes. E a gente queria perguntar um pouco, começar, né, iniciando, se vocês podem falar um pouco sobre o surgimento do Pet História aqui na UF e quais os desafios que vocês encontraram quando assumiram, né, essa função de tutor. Deixa eu começar? Tá, posso começar. Eu entrei aqui na UF em Niterói em 2016, eu dava aula em campus. Foi quando eu fiquei sabendo, né, enfim, da existência do PET, né? E logo abriu uma seleção, enfim, eu achei o projeto interessante, né? E prestei a seleção. Foi uma seleção um pouco conturbada, enfim, né? Não tinha uma concorrência, mas enfim, por algum problema lá eu não entrei logo de início, tive que recorrer, enfim, mas no final deu tudo certo. E por mais que eu soubesse um pouco, né, eu acho que o desafio foi talvez enfrentar, eu acho que a monumentalidade que eu acho que esse projeto tem, né? Porque quando a gente passa a ser tutor, eu acho que quando vocês também, né, passam a trabalhar no projeto, né, eu acho que a gente tem essa dimensão das frentes muito diversas e variadas, né, que esse projeto abarca, né? Então eu acho que esse para mim foi um desafio, porque a nossa formação, né, a gente está acostumado com a docência, está acostumado com a pesquisa, mas o aspecto da extensão eu acho que é um aspecto muito frágil, né? Então eu acho que para mim isso foi um desafio bem grande, né? Pensar como o projeto pode e deve abarcar essas frentes tão diversas. Acho que também um desafio grande, né, foi trabalhar com uma equipe de alunos e alunas tão grande, né? Porque também a nossa experiência geralmente é trabalhar, ter 1 ou 2 orientandos na graduação de iniciação, né? E, enfim, outros orientandos na pós, mas ter, de repente, né, você
tá num grupo, né, de 12 ou mais alunos, então acho que também coordenar esse trabalho, eu acho que para mim também foi um aprendizado, né? Então acho que são essas questões. Bom, gente, oi todo mundo, assim. Eu também nunca apareci aqui na frente, né? Só a minha voz em algum momento. Eu assumi o PET exatamente na saída do Paulo, por causa do Paulo, né? Eu conhecia muito superficialmente o programa, no sentido de que eu via algumas ações que o programa fazia, mas eu não tinha exatamente esse conhecimento de fato do que era o programa. O Paulo ia sair de licença, aí me falou, vai, me deu uma força danada para fazer a seleção. Teve concorrência, a professora do departamento concorreu, eu fui selecionada para começar o PET, e aí que eu fui me dar conta. O Paulo me ajudou muito nesse processo de transição, né, falando coisas. Então é muito bom quando você faz a transição de um amigo, né, porque ele te dá as dicas. Mas eu acho que assim, tanto isso que o Paulo falou, de você de repente gerir 18 alunos diferentes, com interesses diferentes, né, com vidas diferentes, então essa gestão de pessoas também, né, é uma gestão que é complexa pra gente, porque a gente fica lá medindo, né, como que a gente gestiona as aptidões de cada um também, porque as pessoas também têm, né, características e aptidões diferentes, isso é difícil. E nessa diversidade de projetos, mas acho que o meu maior desafio foi que eu assumi em setembro para outubro de 2019. E eu sequer conhecia de fato os alunos ainda. Aí a gente teve dezembro, aí a gente teve janeiro, férias, a gente fez, sei lá, 2 encontros em fevereiro e fechou a pandemia. Então eu sequer... Seu trabalho todo foi... eu sequer conhecia direito os alunos, eu tinha tido poucos encontros com esses alunos, eu não estava ainda num ritmo com eles, né? E aí a gente falei, vamos girar tudo para online. Vamos manter os encontros online, vamos girar tudo para online, vamos ver o que sai disso. E no final foi muito maravilhoso, né? Por quê? Porque acho que a gente aprendeu a se conhecer assim online, a gente fez seleção online, a gente fez tudo online, mas eu acho que o PET na pandemia, ele nos salvou a todos. Porque no momento que estava tudo parado, mesmo a universidade estava parada, a gente encontrou coisas no PET. A gente se reunia toda quinta-feira, então era um momento que todo mundo curtia, porque a gente sabia que a gente tinha aquela atividade, não estava assim, a universidade está parada, mas o PET está ali. E aí a gente começou a pensar em ideias, o que a gente pode fazer online, o que a gente pode fazer aqui. E foram surgindo ideias que nos ocuparam, nos ajudaram também a atravessar essa pandemia. Então foi um desafio, acho que para mim e para todo mundo, mas ao mesmo tempo nos salvou, né? Porque deu pra gente um rumo na pandemia, né? E era gostoso, porque a gente gostava de se encontrar naquela quinta-feira à tarde ali, online que fosse. Teve alunos que a gente fez seleção no meio da pandemia, assim, de 2021, que a gente não tinha presencial, e que eu fui conhecer pessoalmente, assim, já tinha quase um ano de PET, que a gente foi. Até a Luísa, por exemplo, que a gente falou, Luísa, você é alta. Porque a gente via a Luísa toda semana e a Luísa chegou todo mundo assim, gente, que mulher enorme. A gente pensava que a Luísa era pequena, sabe assim? Teve essas coisas, mas eu acho que teve essa coisa da gente, apesar dessa loucura, dessa diversidade, enquanto eu estava tomando pé do que era o PET, eu acho que o PET foi muito importante para todos nós nesse processo de suporte, né? E aí a gente foi, talvez por causa da pandemia, sem tanta cobrança de dar conta de tudo, a gente pôde ir vendo o que era o nosso lugar. A segunda pergunta, eu acho que vocês já passaram um pouco por ela, é para saber como foi o processo de vocês assumirem a tutoria do PET e se vocês já tinham um interesse prévio em participar do programa, em coordenar o programa. Eu acho que o Paulo falou um pouco nisso, né? De que ele já conhecia. E, gente, isso é uma coisa, né? Não sei se eu podia falar isso não. Mas era uma loucura, porque tinha PET História em Campos. Tinha um ProPET em Campos. Tinha um ProPET, E foi fechado. Sim. Porque nenhum professor quis assumir. Sim. Exatamente, né? Dá dorzinha no coração e tal. Sim. Porque eu acho que às vezes as pessoas não dimensionam muito bem o que é o PET. Eu acho que a gente tem dificuldade de fora de dimensionar. Então, assim, eu não tinha intenção, porque o Paulo tinha acabado de assumir. E o Paulo só sai porque ele vai fazer o pós-doc, né? O Paulo, é que o Paulo quis sair, ele foi fazer o pós-doc, tem que sair. E aí, assim, então, acho que eu não pensava em assumir o PET, porque o PET estava com o Paulo. Se fosse ele falar, acho que não teria pensado nessa possibilidade. Mas eu já achava que a Renata tinha todo o perfil, né? E eu acho que foi, enfim, né? Na seleção, acho que foi a melhor escolha possível, né?
qualquer forma, acho que Mas tem, eu vocês têm mas eu acho ainda que a gente um perfil tem... bastante, né? Mas eu acho que a gente ainda tem dificuldade de conseguir publicizar dentro da universidade o que a gente faz. Eu acho que a gente ainda tem essa dificuldade junto aos colegas, por mais que a gente fale, assim, e talvez porque eu não tenho encontrado alguma forma de fazer com que o nosso instituto de fato assuma o PET História como um projeto deles, entendeu? Não como um projeto da Pró-Reitoria. Um projeto deles e que eles de fato abracem e deem importância, né? Porque, assim, geralmente as pessoas não sabem muito bem o que a gente... Sabem uma coisa ou outra, mas assim... A gente fala, mas as pessoas não prestam atenção. E eu acho que estão falando do PET de forma geral. A gente no Intropet, semana retrasada, né? Isso. A gente estava conversando entre os tutores isso também, né? Todo mundo um pouco que se ressente, né? E a gente está pensando em que a gente pode fazer para tentar dar visibilidade ao programa na instituição. Ou seja, a gente se ressente da visibilidade do programa PET da UF, que conjuga, sei lá, mais de 200 alunos, e que é um programa que, tipo, não é o PIBIC, não é o PIBIC, sabe assim, tem pouco, então que a gente também tem que pensar em como que a gente faz isso pra dentro, a gente tá um desafio. Se eu puder fazer um comentário sobre isso, eu acho que, principalmente, já até mencionado, né, no início do episódio, a questão da greve que a gente teve ano passado. Eu acho que foi um momento muito importante para a gente mostrar o nosso trabalho aqui dentro, porque a Renata, né, ela tem essa coisa de nos incentivar muito a ter essa atuação política aqui dentro. Então a gente se colocou muito na greve, a gente quis muito fazer atividade de greve, não só para não esvaziar a universidade, mas também para mostrar a capacidade do PET em produzir, em criar, em estar agregando aqui na universidade. Então eu acho que foi um momento muito importante. E eu acho que outro momento aqui é muito importante para dar visibilidade são as mostras PET, né, que a gente reúne com os outros grupos PET e Pro-PET, e onde a gente tem até mais esse contato com outros tutores, outros alunos, e a gente consegue entender até como estão funcionando esses outros grupos. Eu acho que são os momentos que a gente consegue ter mais noção do que acontece por dentro do PET. Eu acho que já vou emendar, querem fazer um comentário? Não, eu só ia tocar num ponto, que eu acho... se a gente tem uma dificuldade, eu acho, dentro dos institutos, né, enfim, dentro dos departamentos, mas eu queria ressaltar que eu acho que esse apoio institucional, né, da Pró-Reitoria, ele acaba sendo fundamental, justamente porque eu acho que tem uma fragilidade, e aí eu vou mencionar um caso específico, que foi o risco da gente perder a sala, que na minha gestão houve uma ameaça, enfim... A gente não aumentar, é de perder a única sala que tinha. Uma questão de ter, né, política no momento, enfim, de quererem retirar a sala do PET. E assim, eu acho que nesse sentido, o que ajudou naquele momento, e eu acho que, né, ter o apoio dos funcionários trocou na minha época, né, enfim, mas da própria Pró-Reitoria foi o que salvou, né, então eu acho que me impressiona, assim, né? Você estava comentando um programa lançado em 1979. A gente sabe que no histórico do Brasil é muito difícil a gente ver a continuidade de programas, principalmente na área da educação, né? Então você tem um programa tão longevo, né? A gente já viu, né? Por exemplo, o próprio PIBID enfrenta uma fragilidade muito maior, né? Já foi descontinuado, enfim. Aí agora tem a residência, né? Mas que também volta e meia é uma ameaça, mas o PET há ainda uma longevidade, uma certa capilaridade, né, que nas reitorias, né, que eu acho que isso também ajuda com que o programa permaneça, né. Mas é claro, pensar nessas formas de visibilidade, né, é fundamental. Mas eu fico pensando, desculpa, eu acho que eu estou entrando numa outra coisa, mas se isso não tem também uma prevenção, eu acho um certo desprezo que eu acho que existe ainda por algumas pessoas na academia pelas coisas feitas pela graduação, né? Ah, sim, eu acho que tem. Né? Se fosse um programa de tutoria de pós-graduandos, talvez Então, seguindo um pouco para a próxima questão, eu vou ainda nesse tópico de coisas por trás do PET que talvez a academia não tome muito conhecimento, é que
dentro de funções do tutor existe uma parte burocrática muito grande, né? De lidar com bolsa, de autorização das bolsas, no caso, existe uma questão de relatório, de programação para os anos seguintes, que vocês têm muito essa questão de prazo, que tem que responder à pró-reitoria, né? Então a gente queria saber um pouco mais como é que foi para vocês lidar com isso, se é muito complicado, se é um trabalhinho mais chato, ou se como foi a experiência de vocês? Acho que a vida do professor é que as pessoas não sabem. Agora, a gente todo projeto, assim, porque eu acho que tem a ver com o que as pessoas imaginam um pouco o nosso trabalho na universidade, né, Paulo? Na verdade, é relatório que a gente preenche, né? Quando é formulário. A verdade, gente, a nossa vida, às vezes eu acho que a minha vida é preencher relatório, preencher formulário, é dar conta de alguma coisa, é dar conta de prazo. O tempo para pesquisa, por isso que fica todo mundo desesperado para fazer pós-doc, atrás de licença, que é para a gente não ter reunião, relatório, prazo, conseguir de repente se dedicar mais a uma pesquisa. Porque eu acho que a vida da universidade, ao longo das décadas, se burocratizou muito, né? Então hoje, sei lá, você fazer, eu vou para um congresso, aí eu tenho que pedir afastamento. Nós, funcionários públicos, não podemos sair do país sem pedir afastamento legal, sem ser publicado no Diário Oficial, se a gente não tiver de férias. Aí você tem que entrar no SEI, né, Paulo? Você pergunta para o professor o que eu sei, o professor vai fazer assim, vai dizer, não sei. Aí você tem que fazer uma declaração, você tem que fazer um SEI, tem que abrir o processo. Então, eu acho que assim, eu estou falando isso porque eu acho que o SIGPET, né, que é o sistema que a gente administra, ele vai no mesmo esquema dos outros sistemas, entendeu? A coisa dos relatórios, a mesma coisa. A gente, se você vai pedir uma verba no seu clique na CAPES, também você tem o formulário, tem as partes, assim. Eu acho que um pouco, às vezes é chato, mas faz parte um pouco já da nossa rotina acadêmica, né? As coisas que a gente... Infelizmente é isso. A gente tem uma parte muito grande do nosso trabalho que é lidar com a burocracia, né? Então é preencher relatório, preencher formulário. E isso é um problema, assim, porque eu acho que talvez pensar que uma pequena parte fosse isso, né? Mas na verdade grande parte do nosso trabalho acaba sendo isso, né? Então, produção de conhecimento, enfim, acaba às vezes você fazendo nas férias, né? Fazendo quando tem uma licença, porque, enfim, o dia a dia ele é preenchido. E nesse sentido, né, eu acho que a questão, né, do PET, né, de preencher, a questão da presença dos alunos, enfim, né, das demandas dos relatórios, acaba sendo algo a mais para essa carga bastante exaustiva que a gente tem, né? Então, acho que é uma pena que a gente não possa contar, enfim, com outros apoios, inclusive para pensar esse trabalho do mercado. Mas uma questão que eu acho que é importante também levantar, né, é como que aquele aporte, né, aquele valor que é utilizado, né, para que a gente possa comprar material, enfim, né, como isso, pelo menos na minha época, diminuiu. E em relação ao ano anterior, antigamente podia até comprar equipamento. A rubrica ficou limitada a custeio, que é um problema, porque custeio basicamente a gente pode comprar papel, caneta e guardanapo, e hoje em dia o que a gente recebe, a verba não é ruim, mas assim, a gente não utiliza, a gente sempre devolve, porque acho que a gente compra papel, caneta e guardanapo, enfim, né, ou seja, a gente não é um laboratório que a gente vai comprar reagentes, a gente vai comprar esse tipo de coisa, então, né, a gente não tem muito o que gastar, quando a gente tem uma carência imensa de equipamentos. Mas não é que não muda a rubrica, porque na verdade o dinheiro vai ser do mesmo lugar, né? Vai vender. Basta mudar a rubrica, capital para custeio e a gente poderia comprar equipamentos novos, né? Por sorte agora o Instituto nos deu um descontador muito grande, né? Uma doutora dramática, eu chego lá e falo, vou fechar o PET, eu faço mesmo, tá gente? Eu chego lá e falo, vou fechar o PET para a reitoria que não tem condição, que não vou me entregar esse PET, porque não tem condição de funcionar, aí a direção me olha assustada, o que está precisando? Eu faço drama, a gente consegue computadores, mas o que não seria necessário, porque tem verba, a gente só não pode usar essa verba. Agora, só uma coisa assim que eu vou falar, a gente reclama, mas só, eu não reclamo de ter que fazer planejamentos, projetos. Eu sou uma pessoa que defendo simplesmente a necessidade de fazer planejamento e projeto, porque eu acho que quando a gente não organiza, não bota no papel, não estrutura, a chance de a gente conseguir levar à frente as ideias é muito menor. O mínimo de planejamento, o mínimo de projetos, você vai fazer o que, quando, aonde, ele é muito necessário. A gente, na corrida do dia a dia, acaba não vendo a importância da gente sentar para e falar, bom, por isso que eu faço com você, o que a gente quer fazer ano que vem? O que a gente está com vontade de fazer? Porque a gente precisa parar, senão a gente vai sendo levado no fluxo. E se a gente quer realizar uma coisa nova, a gente tem que parar, pensar o que a gente quer, né? A gente quer de fato fazer isso, a gente quer continuar com isso.
Então, de todas as coisas do PET, essa parte do planejamento, eu até acho uma parte que é chata de fazer, mas eu acho ela super necessária. Né? Porque obriga a gente a dar aquela tarefa, bom, por que a gente quer continuar ano que vem? O que a gente acha que deu certo, o que não deu? A gente obriga esse balanço e essa organização para começar uma coisa nova. Então, por mais chato que seja, eu acho que é necessário. Bom, caminhando para o final, então, a gente gostaria de saber para vocês qual é a melhor parte e a pior parte do teste. Para mim, eu acho que a melhor parte, eu acho que foi justamente me ver num projeto com tantas frentes, né? Quase multitarefa. Então, acho que isso, para mim, foi o mais desafiador, porque não é fácil, né? Eu acho que a gente tem poucas experiências assim na universidade, então para mim isso foi muito interessante, né? Eu acho que também lidar, né, com um grupo grande de alunos foi ao mesmo tempo muito interessante, mas também desafiador demais, não é fácil, né? Às vezes, inclusive, tem algumas questões, às vezes tem um ou outro, uma estudante ou um estudante, né, enfim, com uma questão com o grupo, então gerir esses recursos humanos, para mim, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade, enfim, né, também, às vezes, tentar dirimir conflitos, ou às vezes também, né, as próprias questões que estão presentes com a gente mesmo em relação ao grupo, que isso também acontece. Então, acho que isso foi a coisa mais gostosa, mas também mais desafiadora, dizendo isso da forma mais polida, né? Porque não é fácil, né? Eu acho que a gente tem pouca experiência também com o trabalho coletivo e também com uma experiência de uma gestão democrática, né? Porque a própria universidade em si, ela talvez se vista como mais democrática do que de fato muitas vezes né? Porque a gente sabe, né, que a gestão nem sempre é tão democrática quanto se apresenta, né? E a gente vivenciar isso na prática demanda um esforço, né, um exercício, um compromisso cotidiano, né, do que a gente tem que, de fato, né, estar disposto a ouvir, estar disposto a discutir, a ceder, né, a negociar, e não é fácil, né? Seria muito mais fácil chegar e impor aos alunos, né, uma determinada programação, como você falou, né? Pensar já a gestão da programação de uma forma coletiva já é um exercício, né? E eu acho que esse é um projeto que não é possível de ocorrer se não for dessa forma, né? Porque as pessoas não vão ficar. Essa também é uma questão, né? Você também precisa ter um comprometimento dos petianos e das petianas, né, para que a coisa dê certo. Ninguém vai se comprometer tanto, né, em se engajar naquela atividade se não se sentir que aquela atividade também é algo que traz, né, que foi colocado por ela, né, que traz algo dela também, né? Bom, vou tentar ser rápida. Eu acho que tudo é desafiador, eu acho que trabalhar com cultura é desafiador. Eles não fazem só o que eu quero, para mim ok, porque eu tenho filhos. E aí essa parte da vida de que as pessoas não fazem o que a gente quer, a gente já está bem adaptado, entendeu? Não faz o que a gente quer, a gente já se aceita isso daí, já traz pra gente. Eu acho que, para mim é difícil quando eles vão, assim, engraçado, né? É difícil não ter que desligar alunos, eu desliguei vários alunos por motivos distintos, isso para mim é doloroso. De alguma forma eu me sinto falhando e não ter conseguido fazer com que aquele aluno se integrasse de fato. Isso é falha minha, de alguma forma até né? A gente é professor, a gente tem experiência, etc e tal. Mas para mim é muito difícil quando vocês se formam em vestibular, gente. Eu sinto, tipo, vazio. Eu sei, é um lado bom, porque vocês estão completando o curso e vocês estão dando outros voos, vocês estão indo para outras coisas novas e boas. Mas ao mesmo tempo eu sinto assim um buraquinho, sabe? Eu falo, ai meu Deus, né? E aí eu vou ter que me acostumar com novas pessoas. E isso para mim é sempre o desafio, de acostumar com novas pessoas. E eu acho que eu curto muito tudo, né? Eu acho que vocês sabem disso. Se a gente fizer mais 5 coisas diferentes, eu vou estar animada, porque eu gosto da ideia de que a gente vai ter um monte de coisa diferente. E se for uma ideia maluca, eu vou achar mais legal ainda, e vamos fazer mais um pouco de temperamento de ser uma pessoa que não gosta de fazer sempre a mesma coisa. Então, para mim, eu acho que essa diversidade de coisas ao mesmo tempo acontecendo, ela enlouquece, mas eu me divirto. E a minha dificuldade é sempre essa. A minha dor é vocês irem, mesmo por motivos bons, e quando tem alunos que eu de fato percebo que não estão rendendo ali e que eu preciso desligar aquele aluno. Eu fico com medo de ser injusta, eu fico com medo de errar na mão, mas eu sinto que precisa, porque não está rendendo. Isso para mim é sempre a parte do história.
Gente, então eu acho que é isso. A gente quer agradecer mais 500 vezes por vocês estarem aqui. O trabalho de vocês é essencial, tanto o Paulo já fez e que a Renata vem fazendo com a gente. Eu amo ser parte do PET, eu amo ser uma petiana, então poder ver isso com a Rafael, com a Renata e o Paulo quando participou. É nosso tutor honorário, gente. É nosso tutor honorário. Então, vou participar de tudo que a gente faz, então queria agradecer mais uma vez. E Rafael, quer falar mais alguma coisa? Eu só agradecer também por essa vez aqui, por esse momento. Eu acho que é especial. 100 episódios do podcast é uma marca muito grande pra gente, muito importante. E é isso, só agradecer. Eu queria falar. Pode falar, cara. Não, eu queria falar, porque eu sou honorário, porque tudo que vocês me chamam, eu não digo não, porque eu acho que eu queria fazer, eu sempre falo isso, que eu reconheço muito o trabalho que vocês fazem. Eu acho que é excelente, assim, num nível excepcional, né? Então eu faço questão, toda vez que vocês me chamam de registrar isso, eu faço questão de registrar isso novamente. Vocês estão super de parabéns, eu fico babando, acompanho tudo que vocês fazem e vocês estão fazendo coisas melhores. Então, eu acho também deixar um agradecimento público, né? A Renata, mas também a todas as alunas e alunos, né? Vocês fazem um trabalho excelente. Eu acho que o PET voou, assim, né? E isso é fruto do trabalho de vocês. Eu quero também deixar registrado, né? Eu acho que um agradecimento público, né? Que eu acho que por parte dos professores, né? Do Instituto, né? Da universidade, eu acho que inclusive de Niterói, eu acho, né? Deixar esse agradecimento e esse reconhecimento que vocês estão fazendo um trabalho excelente. E quando as pessoas fazem um trabalho excelente, a gente tem que reconhecer, a gente tem que cobrar quando é necessário, mas também a gente tem que saber parabenizar e agradecer quando o trabalho é tão bem feito como vocês fazem. Acho que é agradecer em nome de todo o PET. Muito obrigada. E eu acho que é isso. A gente tem que ficar aí ouvindo o resto do episódio sempre, porque tem muita coisa legal ainda para acontecer.